2h44, os remédios tiveram reajuste de 4,5% no preço este ano, de acordo com as entidades do setor. A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias afirmou que o aumento atende a uma resolução legal e deve ser praticada, então, imediatamente após a publicação, que foi nesse domingo. Então, já a partir de hoje, essa retomada aí do preço, né, que chega ao consumidor final e gera, claro, uma preocupação, né, para quem depende principalmente dos medicamentos controlados. Exatamente, remédio a gente não toma porque quer, né? E muitas vezes, muitas famílias, até a gente já citou e vai falar no programa aqui também dos aposentados, muitas vezes não tem condições, né, de comprarem o remédio, também poderem comprar alimentos, outras necessidades, né? Então é sempre muito preocupante isso que acontece, porque a gente não vê, por exemplo, reajustes salariais, né? Na mesma proporção, Exato. né? Às vezes fala, mas 4,5% é um pouquinho, mas é isso, né? Para quem às vezes tem que tomar mais até de uma medicação por mês. Isso, claro, dificulta. Aí tem aqueles remédios genéricos, né, que são um pouco mais baratos do que das marcas de referência ou dos similares. E a gente sempre tem uma dúvida, será que o efeito é realmente igual? Às vezes o próprio farmacêutico fala isso. E para esclarecer, a nossa conversa é com a professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, a Julieta Miecueta, que já está em contato aqui com a gente. Seja bem-vinda, obrigada por nos atender, Julieta. É um prazer estar com vocês. Boa tarde. Boa tarde. Existe essa preocupação em tentar reduzir de alguma forma, né, os gastos com os medicamentos. Quando a gente fala dessas diferenças de similar, de referência para o genérico, qual deve ser aí a orientação, né? Qual é a orientação para quem está consumindo? Então, a primeira coisa que eu acho que é uma questão importante é que parte dos medicamentos eles podem ser obtidos gratuitamente, né, na rede. Saber quais são é importante. A outra questão que é importante que você levanta, que é a questão do medicamento de marca, os similares, os genéricos. Todo medicamento que está no mercado, ele tem que ter qualidade. Não pode ser mais ou menos. Não é a diferença de preço que vai reduzir a qualidade. Então, essa é uma questão assim, que é essencial. É importante, então, que cada pessoa que precisa do medicamento se oriente, né? Principalmente com o farmacêutico, quando vai adquirir o medicamento, para saber, certo, né? Qual medicamento que está adquirindo, qual que é o nome do medicamento, se é comercial, se é genérico. Essa é uma orientação que eu acho que é importante. E também perguntar para o médico em relação à questão das alternativas. É isso que eu queria perguntar, professora Julieta. Boa tarde. A questão, às vezes, quando a gente vai comprar um medicamento genérico, o farmacêutico, né, ou até o atendente da farmácia, diz o seguinte: olha, mas esse tem um efeito mais lento que o original. Isso, no caso, a lei não poderia, por lei, isso não poderia acontecer. Eu acho que é uma informação equivocada, né, quando diz, certo, né, que um medicamento que é exatamente bioequivalente ao outro possa ter uma forma diferente de agir. Que você pode ter, então, medicamento, certo, né, que tem uma dose diferente, né, uma quantidade, né, do princípio ativo que é diferente, que tem uma formulação diferenciada de liberação, quer dizer, quanto vai liberando para o organismo. Então, você tem medicamentos que são diferentes, mas que têm o mesmo princípio ativo. Então, é preciso se orientar adequadamente, porque esse tipo de informação equivocada deixa a pessoa que precisa do medicamento muito insegura. E às vezes essa orientação vem do médico. Faça a opção por tal medicamento de marca, porque o resultado seria mais eficiente. Então isso na prática não acontece, né? Se tem ali os mesmos componentes, o efeito deve ser o mesmo. Exatamente. Agora a gente não pode esquecer, né, que enquanto sociedade a gente é sujeito, né, todas as regras do mercado,
E muitas vezes existe uma pressão, né, dos laboratórios farmacêuticos em relação à prescrição de um ou outro medicamento. Isso cria uma dificuldade para o consumidor, para a pessoa que precisa do medicamento, né, de tentar distinguir entre qual que é o nome certo, né, real do medicamento, qual que é o nome da substância que está no medicamento e o nome comercial que é apresentado. Então, quanto melhor ele se orientar, mais adequadamente ele pode estar discutindo com o farmacêutico, perguntando, né, obtendo as respostas mais adequadas e também argumentando com o profissional médico. O médico, então, professora, teria que colocar na receita a substância e não a marca do remédio, né? Porque a gente sabe, às vezes, que tem parceria com laboratórios, né? Quantas vezes a gente está num consultório médico, chega o representante do laboratório lá, então, às vezes, consegue um valor diferente, mas no caso, então, o certo seria que a receita tivesse o nome do princípio ativo e não o da marca dele. Exatamente. Essa é, né, uma preocupação quando a gente trata da prescrição racional dos medicamentos e tenta fazer com que, né, todas as pessoas que prescrevem, certo? Que não é somente o médico, dentista, por exemplo, ele perceba a importância de que, né, a prescrição tem que ser com o nome da substância. Você pode até colocar as alternativas dos nomes comerciais, se ele achar isso. Mas é essencial que toda pessoa seja educada, informada do nome da substância que ele está usando. Isso é extremamente importante porque a gente tendo uma população melhor informada, melhor vai ser fazer uso daquele item de saúde que é tão importante. E até pensando na economia também, alguns laboratórios, eles permitem um desconto maior do que aquele oferecido diretamente ali pelo farmacêutico, né, no atendimento na farmácia, na drogaria, e isso nem sempre fica claro, né, também para o consumidor. Mas dele questionar, porque às vezes é só um cadastro, disponibilizar ali alguns dados, que ele consegue um desconto ainda maior pelo fabricante. Exatamente. Existem várias regras de mercado, eu digo que é né, na questão comercial. Não é uma questão assim de saúde, de que né, existem formas mesmo que os laboratórios usam e as pessoas devem conhecer no sentido de estar obtendo, né, o melhor preço possível. E também se informar, né, da possibilidade de existir medicamentos que são necessários para as pessoas, principalmente aquelas de uso contínuo, né, que vai usar para sempre, como o caso de hipertensão, diabetes. Esses medicamentos, o elenco importante desses medicamentos é fornecido gratuitamente. Pela farmácia ou popular. a preços bem compensadores. O medicamento similar também é uma boa alternativa, porque nesse caso ele não tem o carimbo de genérico, né? Mas ao mesmo tempo são laboratórios que fazem menos propaganda, né? Que tem um gasto menor com marketing e às vezes esse preço ele chega menor para o consumidor, né? É bastante seguro usar similar também, professor? Sim, a ironia, né, disso tudo, que você pode ter laboratórios que produzem o nome de marca e similares também, inclusive genéricos. Então, veja, o princípio ativo ele é único, ele pode vir de uma única fonte. Como ele é manipulado, certo? Ele pode gerar um produto ou outro. Não que sejam diferentes, podem ser exatamente iguais. Então, a gente paga muitas vezes, né? A população pode pagar muitas vezes pela marca, e esse preço é mais elevado em consequência da questão da propaganda, do marketing, enquanto os similares não passam por isso, e o genérico é aquele nome de substância. Então, o processo, né, empregado para a divulgação, ele pode passar por esses passos todos que podem reduzir ou aumentar deliberadamente o preço dos medicamentos. Julieta, vamos trazer orientações pensando na saúde também, não só no bolso, né? É importante Exatamente. que o paciente ele siga também a orientação prescrita ali na receita.
Com certeza, né? A questão do uso correto de medicamentos é uma questão importante. Então, a primeira coisa que é necessária é que tenha prescrição correta, né? O medicamento, ele tem que ser correto, quer dizer, né, a pessoa olhar para poder identificar se aquele medicamento está correto, conhecer qual que é a dose correta, qual que é o horário, o tempo que tem que tomar, sabe? Não interromper tratamento enquanto não deu prazo, ou aqueles de uso contínuo, ou se não, certo? Tomar mais do que o tempo necessário. E a outra coisa que é importantíssima em relação a isso é que o uso correto de medicamentos também passa pela pessoa correta. O que pode ser bom para uma pessoa pode não ser bom para outra. Então, isso é uma coisa que é extremamente importante. Então, não oferecer para outra pessoa o que você toma, falar, eu achei esse medicamento ótimo. Certo? Não, é bom para você, não para o outro. Não é receita também, sabe? Não trocar receita. Receita a gente troca de comida. E a coisa mais importante é que não tomar medicamento por conta própria, né? Falar, eu sei. Mas, por outro lado, a questão da automedicação responsável é um fato importante. Como seria isso, Julieta? A automedicação é o uso, né, por conta própria, certo? Sim. E por que ela é responsável? Quando se trata, por exemplo, né, de você usar alguma coisa para dor de cabeça, certo, né? E aí, não dá para toda hora que você tem uma dor de cabeça ir marcar uma consulta médica, esperar um tanto, sabe? Então, é necessário que a pessoa conheça, certo? Tanto para si como pessoas da família, qual que é, por exemplo, o analgésico, o anti-inflamatório, certo? Que seja adequado, porque esses são os medicamentos que são vendidos sem receita médica. São aqueles medicamentos que a gente chama de isentos de prescrição. De prateleira, aí tem o papel né? fundamental do farmacêutico, né? Como? Eu falei, aqueles medicamentos de prateleira, né? Que você chega e pega. Exatamente, Então, são medicamentos de qualquer jeito, né? Não quer dizer, assim, que eles não são nocivos ou não fazem mal de jeito nenhum. São medicamentos, né, que são usados eventualmente para condições, certo, né, específicas de dores, né, febre. Então, aquela linha que fica disponível, mas que é importante que cada indivíduo, né, ou alguém que é responsável pelo indivíduo conheça qual que é o mais indicado, porque entre analgésicos, entre anti-inflamatórios, colírios e tudo, existe uma variedade. Julieta, e aí é preciso conhecer, né? É importante conhecer. A dúvida que eu tenho é a seguinte, né? A gente vê comerciais de remédios na televisão, principalmente analgésicos, né? E isso mesmo antes da epidemia, sempre se coloca, esse remédio é contraindicado em suspeita de dengue. É bom a gente avisar, né? Porque às vezes alguém tem, na epidemia que nós estamos vivendo aqui, a pessoa com uma dor de cabeça com a dengue, se ela vai tomar aquele remédio não vai mudar nada. Exatamente, quer dizer, é importantíssimo, né? Quando você tem a automedicação, toda venda, certo? Ela deve ser feita com a responsabilidade adequada de quem está fazendo a venda e a pessoa também se informar. Eu, por exemplo, sou alérgica à aspirina, alérgica séria, certo? Eu não posso fazer uso. Outra pessoa pode ser alérgica ao diclofenaco, que é anti-inflamatório, ou se não mesmo a dipirona. Tem tanta gente que tem problema com dipirona. Então, precisa saber, conhecer, reconhecer isso e cuidar da saúde, né, de cada um, certo? Para poder a gente fazer o melhor uso, né, o uso correto, o melhor uso dos medicamentos, porque eles realmente são úteis, mas às vezes podem trazer problemas muito sérios, principalmente quando toma muitos medicamentos, e aí tem problemas das reações, né, que a gente fala de reações adversas, daquilo que não pode misturar, e para isso é importante ter o apoio, né, o cuidado dos profissionais de saúde, médicos, farmacêuticos, enfermeiros,
Julietas, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, qual que é a forma mais adequada de descartar um medicamento que sobrou? Então, algumas coisas que não devem ser feitas com a questão do descarte, certo? O descarte é um problema sério, é assim, é jogar na privada e dar descarga, né? Então, é sempre adequado. O que eu acredito, assim, como a gente tem muitas drogarias, e tem uma em cada esquina, quer dizer, verificar qual drogaria e recolhe, certo, os medicamentos que vão ser descartados. Então, alguns municípios também têm, através da Secretaria da Saúde, sistemas de recolhimento adequado dos medicamentos. Então, essa seria a forma assim, mais adequada da gente fazer o descarte, porque, afinal de contas, se jogando de qualquer jeito, a gente acaba contaminando, né, o ambiente e também eliminando, certo, né, de uma forma inadequada esses produtos no meio ambiente. Julieta Miecueta, professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto, muito obrigada por trazer mais esclarecimentos a respeito do uso de medicamentos aos nossos ouvintes. Eu que agradeço. Obrigada, uma boa tarde a todos, para vocês também.